Olá, bom dia. Eu me chamo Cássio Alexandre Barivieira, sou aluno do curso de especialização em Arquitetura e Cidades Sustentáveis do Instituto Federal do Espírito Santo. E essa é a minha apresentação sobre a proposta de artigo para trabalho final desse curso. E ele é um artigo intitulado Desafios para um Planejamento Urbano Sensível à Água em Municípios de Pequeno Porte Populacional. E, inicialmente, ele está vinculado à linha de pesquisa Hidrologia e Geociência. Ele parte de um problema de pesquisa que é como os pequenos municípios podem incorporar a água e as bacias hidrográficas como elementos estruturantes em seus processos de planejamento urbano e ambiental. Eu parto dessa premissa, né, eu enquanto arquiteto urbanista, trabalhando com processos de elaboração e revisão de planos diretores, vejo ainda uma grande lacuna, uma grande distância entre os planos de bacias hidrográficas ou mesmo a compreensão dos elementos naturais, como cursos hídricos, enquanto condicionantes orientadoras do planejamento urbano e ambiental desses municípios, né? Então, a incorporação da água e das bacias hidrográficas como elementos estruturantes do território representa uma mudança essencial no planejamento urbano e ambiental de pequenos municípios. Tradicionalmente, esses municípios, inicialmente, eles nem têm planos diretores, né? A gente tem uma gama muito grande de municípios que não têm planos urbanísticos, né? E esses espaços eles têm sido organizados com pouca atenção à dinâmica natural da água, né? O que intensifica problemas como alagamentos, inundações, períodos de escassez hídrica, erosões e degradação ambiental. Então, ao reconhecer rios e nascentes e áreas de recarga e drenantes e drenagens como infraestruturas naturais, os municípios eles podem desenvolver políticas mais resilientes, integrando conservação ambiental, uso do solo e ocupação urbana. E essa abordagem favorece soluções baseadas na natureza, que são as soluções de baixo custo, né? E que tendem a melhorar a qualidade de vida, o maior contato com a natureza, a redução do clima urbano, redução de riscos climáticos e fortalece a gestão territorial de forma sustentável e economicamente viável. Os objetivos, então, enquanto objetivo geral desse artigo é analisar como os princípios do urbanismo sensível à água podem ser incorporados ao planejamento territorial em municípios de pequeno porte populacional, e como objetivos específicos, então, é diagnosticar as características físicas, ambientais e hidrológicas das bacias e microbacias que compõem o território de Águas de Chapecó, que será o meu recorte de estudo, é o município do Oeste Catarinense, identificando aí áreas de vulnerabilidade e risco, enquanto o segundo objetivo específico é avaliar as políticas públicas e instrumentos de planejamento urbano e ambiental vigentes em Águas de Chapecó, quanto à incorporação de critérios de manejo sustentável das águas pluviais e preservação das bacias hidrográficas, e, por fim, propor diretrizes urbanísticas e paisagísticas baseadas nos princípios do urbanismo sensível à água e em soluções baseadas na natureza, as SBNs, visando a integração entre drenagem, infraestrutura verde e planejamento urbano municipal. A justificativa, então, a recorrência de inundações nesse município em específico, ele está sendo intensificado pelo crescimento urbano desordenado, pela supressão da vegetação da mata ciliar, a vegetação nativa, e pela instalação de usinas hidrelétricas e PCHs, tanto no rio Uruguai, que é um grande recurso hídrico aqui da região, quanto no rio Chapecó. Então, Águas de Chapecó, ela está entremeada entre grandes cursos hídricos, e isso tem impactado drasticamente no fluxo hídrico no regime de vazão dessas águas, no regime hídrico, né? E as políticas urbanas ambientais, elas ainda não incorporaram de maneira abrangente esses elementos da bacia hidrográfica, né? Então, o município ele está cercado por águas, né, por cursos hídricos de grande porte, mas as políticas públicas elas ainda não incorporaram de maneira efetiva esses elementos para condicionar o crescimento urbano, o desenvolvimento urbano, né? E diante das pressões antrópicas também sobre o regime natural das águas, torna-se necessária a construção de um modelo de planejamento urbano e ambiental que consiga conciliar a ocupação humana com o funcionamento hidrológico natural do território, né, oferecendo diretrizes mais integradas, preventivas e adequadas à realidade local. Eu trago diversas imagens de momentos de catástrofes ambientais, né, justamente para auxiliar nessa justificativa. E a integração da água e das bacias hidrográficas no planejamento urbano e ambiental está diretamente alinhado aos princípios contemporâneos da arquitetura e do urbanismo, né, especialmente no campo das cidades sustentáveis. Então, eu acho que é um tema que ele reflete muito bem isso que a gente está vendo aqui no curso de especialização, né? E a água, nesse sentido, ela deixa de ser tratada como um elemento, ela passa a ser tratada como um elemento estruturante do território, né? Ela deixa de ser apenas um recurso natural ou um problema a ser contido e assume um papel de infraestrutura ecológica mesmo, né? Que orienta o desenho urbano.
E enquanto importância prática também reitera esse papel da pesquisa como um elemento que vai fundamentar a tomada de decisões, vai auxiliar na tomada de decisões desses municípios, né. Então é importante a construção dessas estratégias para que elas fundamentem políticas públicas futuras, né, baseadas em estudos científicos, baseados em estudos que venham, fomentar esse tipo de soluções soluções nas cidades e também justificar a e incentivar a tomada delas, né. Enquanto revisão da literatura, eu trago alguns conceitos chaves, como o conceito de urbanismo sensível à água, né, que são as abordagens que integram infraestrutura verde-azul, manejo sustentável das águas pluviais, e soluções baseadas na natureza, conceitos relativos à resiliência urbana, enquanto estratégias para reduzir riscos de inundações, enchentes e eventos extremos, e a gestão integrada do território, que é essa articulação entre políticas urbanas, ambientais e recursos hídricos. Enquanto tendências de pesquisas, com base no que eu tenho levantado, tenho visto muito uma crescente defesa dos modelos de planejamento territorial baseados no funcionamento natural das bacias, substituindo as abordagens fragmentadas do planejamento, ou até mesmo uma substituição da infraestrutura cinza. Então, tem um aporte acadêmico, científico muito grande, olhando para a infraestrutura verde-azul, para a infraestrutura dos elementos oferecidos naturalmente pelo próprio contexto ecológico que podem auxiliar a melhorar a qualidade de vida das cidades. E também o reconhecimento da necessidade de governança hídrica multiscalar, né, integrando políticas municipais, estaduais e federais para a gente conseguir atuar de maneira mais efetiva nesses elementos que se referem às inundações, aos grandes eventos climáticos extremos e os impactos sobre isso nas cidades. Sobre as lacunas identificadas, então, acredito que a ausência de instrumentos metodológicos claros para orientar os gestores municipais na integração das águas ao planejamento territorial. A gente não tem muito um arcabouço teórico, principalmente no interior do Brasil. Acredito que nas capitais já existam muitas coisas sendo feitas, mas nessa região mais interiorana, de municípios pequenos, esses instrumentos eles já quase não existem em relação ao próprio planejamento urbano, né? Então, quando dá seu foco à parte hídrica, eu acho que isso fica ainda mais fragmentado, fica com uma densidade de estudos muito baixa. E também a pouca literatura aplicada especificamente aos pequenos municípios que possuem as limitações institucionais e orçamentárias. E essa literatura ela converge para a ideia de que a gestão integrada das águas mais o ordenamento territorial constitui um caminho para reduzir os riscos, melhorar a qualidade de vida, a resiliência urbana e orientar as políticas públicas. Os estudos sobre urbanismo sensível à água reforçam a pertinência do problema de pesquisa levantado, e ele mostra que soluções adaptativas são viáveis, eficazes e especialmente relevantes para o planejamento territorial de pequenos municípios. E aí aqui eu apresento, por fim, as referências utilizadas, né, principalmente com relação aos conceitos, né, de urbanismo sensível à água, de resiliência urbana, de gestão integrada e tudo mais. Então essa é a minha proposta de artigo e eu agradeço pela atenção.